Boa noite, povo de Deus. Boa noite, adoradores. Quero desejar boa noite para todos que estão aqui na casa do Senhor. Quero desejar também uma boa noite para você que escolheu ficar em casa, por algum motivo, por alguma razão. Mas eu não posso deixar de fazer o convite. Venha participar com a gente aqui na igreja. A igreja é gostosa, né? Calorosa, a igreja que recebe as pessoas bem. Então eu vou estender o convite. Próximo encontro, vem aqui para a casa do Senhor. Queridos, a mensagem que Deus tem para mim e para você, nesta noite, Deus tem sempre uma mensagem especial. E o tema da nossa mensagem hoje é essa: Jesus está declarando para mim e para você que Ele é o teu Salvador. Amém? Eu sou o teu Salvador. O tema de hoje é esse: eu sou o seu Salvador. E de muitas identidades de Jesus, de Deus, Jesus, é a mesma coisa, né? Jesus é Deus. Ele se apresenta como a luz do mundo, como foi cantado aqui, a luz do mundo. Para quem está em trevas, Ele é a luz do mundo. Para quem está com fome, Ele é o pão. Para quem está com sede, Ele é a água. Para quem está desorientado, Ele é o caminho. E para quem não tem esperança, Ele se apresenta, se declara que Ele é a ressurreição. E hoje Ele está declarando para mim e para você que Ele é o seu Salvador. A questão é, nós precisamos ser salvos do quê? Pensa aí. Você que está em casa também, vai pensando, vai refletindo aí. Você precisa ser salvo do quê? Eu anotei algumas coisas aqui, só para ajudar um pouquinho aí na sua reflexão. Precisamos ser salvos de muitas coisas. Precisamos primeiro ser salvos de nós mesmos. Obrigado aí. Essa é uma das prioridades. Precisamos ser salvos de nós mesmos. Precisamos ser salvos do egoísmo. Precisamos ser salvos da autossuficiência. Eu consigo, eu posso, eu quero e muitas coisas. Precisamos ser salvos da infidelidade. Precisamos ser salvos da intolerância, da insegurança. Precisamos ser salvos dos acidentes. Nós saímos de casa hoje e não sabemos se vamos voltar, né, em segurança. Precisamos ser salvos dos golpes. Gente, o que tem de golpe? Não é? Você vai clicar no seu celular, é golpe. Se você recebe uma mensagem, se você não tiver cuidado, não tiver atento, é golpe. Então precisamos nos livrar dos golpistas, das enfermidades que são muitas, das injustiças. Então tem muitas coisas que eu e você precisamos ser salvos. Mas eu escolhi três ações salvíficas de Deus que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite, que são as prioridades do que precisamos ser salvos. E a primeira, que nós precisamos ser salvos, nós vamos abrir a palavra de Deus agora. Eu vou ler antes de falar dessas ações. Abra sua Bíblia aí no livro de Isaías. Isaías 43. Você que está em casa também, aproveita esse momento. Abra a sua Bíblia no livro de Isaías 43. Seu celular, não importa, só acompanhe aí e faça a leitura. Eu poderia ler só o versículo 3,
mas eu vou ler a partir do versículo 1. Você já está com sua Bíblia aberta aí? Acompanhe a leitura. Então vou ler. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei pelo teu nome, tu és meu. Meu amigo, meu irmão, você é do Senhor. Versículo 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. E lendo esse versículo 2 aqui, eu lembro da história lá dos amigos de Daniel, quando foram jogados na fornalha ardente, lembra? E a Bíblia relata que as suas roupas, nem o cabelo deles não foram queimados, porque Deus os protegeu, Deus os salvou. E o versículo 3, Deus está declarando para mim e para você nessa noite: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Eu sou o seu Salvador. Amém? É bom ter um Salvador, né? Na hora que você está ali agoniado, desesperado, e apresenta alguém aí como seu Salvador. Precisamos ser salvos do quê, meu irmão? Quero compartilhar com você 3 ações. A primeira, que eu e você precisamos ser salvos. Primeira, se você puder anotar ou grava na sua mente. Preciso ser salvo, precisamos ser salvos da condenação do pecado. Depois do pecado, o livro de Romanos fala que, Romanos 23 fala que o salário do pecado é o quê? É a morte. Precisamos ser salvos da condenação do pecado, que é a morte eterna. E só nós podemos ser salvos por meio de Cristo Jesus. Ele, por meio do seu sangue, Ele pode nos salvar da condenação do pecado. Amém? No mesma passagem aí de Romanos, capítulo 6, versículo 23, fala que o salário do pecado é o quê? Mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna em Cristo Jesus. Você foi salvo da condenação do pecado lá na cruz do Calvário. O sangue de Jesus tem poder de te livrar, de te salvar e de me salvar também da condenação do pecado. Eu posso falar para Deus nessa noite, para Jesus nessa noite. Você também pode, você que está em casa. Obrigado, Senhor, por me salvar da condenação do pecado. Eu deveria morrer, mas o Senhor foi o meu substituto. Obrigado, Senhor. Segunda ação. Vou deixar bem claro. Como se diz assim, que palavra que eu posso usar para juntar, para alencar essa questão da salvação do poder do pecado. Essa primeira ação, esse primeiro processo, chama-se a justificação. Através do sangue de Jesus, eu sou justificado.
por meio do sangue de Jesus, todos vocês também são justificados. É o processo da justificação. Nada que eu faça, eu posso ser bonzinho. Tem muitos que falam assim, não, mas eu não prejudico ninguém, eu não faço mal com ninguém. Não, nada que você fizer, continue assim, mas nada que eu faça me dá a garantia da minha salvação. Somente pelo sangue de Jesus somos justificados. Esse primeiro processo aí, essa primeira etapa, é a etapa da justificação. Segundo, do que mais eu e você precisamos ser salvos. Segundo passo, da influência e do poder do pecado. Diariamente, somos influenciados pelo pecado. Somos tendenciados a pecar. E eu e você precisamos ser salvos da influência e do poder do pecado. Falar algumas coisinhas que acontecem com a gente. Quando eu falo a gente, eu estou incluído também. Somos influenciados diariamente a mentir. Uma mentirinha ali, uma mentirinha aqui, uma mentirinha que muitas vezes a gente fala que não vai ter problema nenhuma, e assim a gente vai. E eu e você precisamos ser salvos da influência e do poder do pecado. No livro de João, capítulo 8, versículo 44, fala que, eu não gosto de falar esse nome, eu vou falar o inimigo, né? O inimigo, ele é o pai da mentira. Lá no meu trabalho, muitas vezes eu agia assim. Quando eu estava muito ocupado, alguém me ligava e ia transferir a ligação, eu falava assim, fala que eu não estou. Depois eu fiquei pensando, mas eu estou. Parecia uma mentirinha que não ia prejudicar ninguém, né? Mas eu estou. Não precisa mentir. Você tem outras maneiras de lidar com a influência do pecado. A partir desse momento eu fiquei pensando, falei assim, não vou falar mais assim, eu estou aqui. Mas eu posso falar verdadeiramente que eu estou o quê? Não posso atender porque eu estou ocupado. Liga depois. Simples. Precisamos, irmãos, ser livres da influência do pecado. Dos maus hábitos, das palavras grosseiras, da falta de paciência. Precisamos ser livres da influência do pecado. Quando eu falo dos maus hábitos, inclui também a alimentação, né? Tem coisas que nós sabemos que vai fazer mal, mas mesmo assim nós insistimos em comer. Não. Peça a Deus força para nos livrar da influência e do poder do pecado. Como que nós vamos conseguir vencer a influência do pecado? Só tem uma maneira, irmão. Só pelo poder do Espírito Santo. Não tem outro meio, não tem outra maneira. Se nós não apelarmos para o Espírito Santo. Porque é Ele que vai nos convencer do pecado. É Ele que vai nos dar força e poder para vencermos as nossas fraquezas. Sejam elas físicas, emocionais, espirituais. Nós só vamos vencer a influência e o poder do pecado por meio do Espírito Santo. Não tem outro meio. Se nós formos tentar vencer com a nossa autossuficiência, você não vai conseguir. Eu não consigo. E também vocês não vão conseguir.
somente com a ajuda do Espírito Santo. É Ele que vai nos transformar. A minha vontade, a sua vontade, os seus gostos, somente o Espírito Santo tem o poder de transformar. Muitas vezes nós queremos transformar as pessoas. E aí a gente fica cobrando para as pessoas. E muitas vezes nós queremos que as pessoas sejam e ajam como a gente, do jeito que a gente faz. Não. Ninguém tem poder de mudar outra pessoa. O marido quer mudar a esposa, o esposo quer mudar o marido, os pais querem mudar os filhos, muitas vezes até os filhos querem mudarem os pais. Não, não vai conseguir. Sem a ajuda do Espírito Santo, vocês não vão conseguir. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, você pode acompanhar também aí, fala que aquele que está em Cristo é o quê? É uma nova criatura. As coisas passadas, não existe mais. É uma nova criatura. E nós só vamos nos tornar uma nova criatura somente com o poder do Espírito Santo. É aquela transformação que muitas vezes nós nem percebemos. Quem percebe é as pessoas de fora. As pessoas passam a perceber em mim e em vocês que alguma coisa está diferente. A nossa maneira de agir, os nossos hábitos, rapaz, estão diferentes. O que está acontecendo? É o Espírito Santo. Ele vai trabalhando de dentro para fora. E Ele vai nos transformando, vai nos mudando, nos tornando novas criaturas. Aqueles maus hábitos eu vou deixando. Aquelas palavras frívolas eu não falo mais. Não é porque eu não quero, não, é porque o Espírito Santo não está agindo em minha vida. Uma vez eu assisti uma programação e o palestrante, na verdade não o pastor, o palestrante não, o pastor, ele contou algo interessante. Contando a questão da mudança, da transformação de vida, e ele falou algo interessante. Ele falou assim, olha, se você vê poeira em minha vida, não se preocupe, é porque o Espírito Santo está trabalhando. É Ele que trabalha, é o Espírito Santo que trabalha, mas Ele só vai trabalhar nessa transformação, nessa mudança, se eu e vocês permitirem isso. Tem outra frase também que fala assim, eu não sei, não lembro quem é que fala essa frase, mas diz assim, olha, não peça nada para Deus, não peça nada para Deus que você não queira deixar. Ah, Senhor, me ajude. Você tem certeza que você quer deixar? Se você quer deixar e não tem força para deixar, então pode pedir para Deus que o Espírito Santo vai te ajudar. Mas não peça nada que você não quer deixar, porque Ele não vai poder ajudar você. Ele também não vai poder me ajudar. Muitas vezes na nossa vida ali, o velho homem quer ressuscitar, né? Assim, a velha mulher. Não deixe não, meu amigo. Não deixe não. Peça ajuda para o Espírito Santo. Essa segunda ação, primeira é a justificação, que nos livra da condenação do pecado. Essa segunda ação de salvação aqui, ela é chamada de santificação. Eu e você, nós precisamos diariamente pedir para Deus o batismo diário do Espírito Santo. É o processo da santificação, é diário, cada dia. Ah não, pedi ontem, tá beleza, não, hoje não, hoje sim. Hoje sim. É um novo dia.
E nós precisamos do batismo diário do Espírito Santo. E como que eu vou conseguir essa santificação? Abra sua Bíblia no livro de João. João capítulo 17, versículo 17. João 17, versículo 17, contrário aí. Diz assim: santifica-os aonde? Na verdade, porque a tua palavra é o quê? É a verdade. Irmão, nesse processo de santificação, eu tenho que ler a Bíblia, não tem outra saída. Ah, mas eu tenho dificuldade em ler a Bíblia, não sei o quê. Não, irmão, mas não tem como você passar por essa etapa da santificação sem ler a palavra de Deus. Não tem como. Nesse processo da santificação, você precisa orar. Através da oração. Precisa tirar mais tempo para orar. Nesse processo da santificação, vou falar algo aqui que eu comecei falando. Você precisa congregar também. Essa decisão que você toma, que você tomou hoje de estar aqui na igreja, ela faz parte do processo da santificação. Você se esforçou para estar aqui essa noite. Talvez você pensou assim ao sair de casa: meu Deus, vai chover, mas eu vou assim mesmo, eu vou dar um jeito. Talvez você que não veio hoje, não estou te condenando, não estou te criticando, você optou ficar em casa, mas no processo da santificação, congregar também faz parte. Tem que vir para a igreja, tem que estar junto dos irmãos. Aqui, eu pelo menos considero, mesmo que muitas vezes nós não temos contatos diários, mas eu considero que aqui a igreja da 706 é a minha família. E eu gosto de estar aqui. E eu não venho mais porque eu não tenho condições de vir. Mas como a irmã falou, a irmã Clarice falou, quando convida, eu sempre me coloco à disposição. Porque eu estou com a minha família da 706. E isso faz parte da santificação. Você congregar. Te fortalece espiritualmente. A sua presença aqui fortalece outros na vida espiritual também. Ah, irmão, você não sabe por que eu não fui à igreja, não estou indo na igreja. Eu não sei. Mas peça ajuda para Deus. Talvez o seu problema é locomoção, você não tem um carro, não tem nada. Procure alguém que tenha um carro, ligue para alguém. Na família é assim, eu acho que é assim. Esses dias minha esposa, ela tinha que passar por uma cirurgia. Era colocar lente para catarata, né? Colocar a lente. E tinha opções da lente. E essas são caras. Eu falei para ela assim: não vai ficar também mais barata, né? Faz uma opção para uma melhor, né? Uma qualidade melhor, porque é a sua visão, é a sua saúde. E assim ela optou. E o valor ficou meio salgado. E nós não estávamos preparados assim financeiramente para fazer essa cirurgia. E a médica ligou para ela: olha, o plano aprovou e a sua cirurgia pode ser amanhã. A possibilidade de ser amanhã. Mas como assim? O valor era um pouco alto, né? E aí ela colocou no grupo que ia fazer, na família, que precisava fazer a cirurgia. Irmão, imediatamente se prontificaram em ajudar. Família é assim. Então, se você tem a sua dificuldade de locomoção ou alguma coisa, liga para alguém da sua família, meu irmão. Liga para o irmão: irmã Clarice, você tem carro? Você pode passar aqui em casa? Eu quero ir para a igreja. Eu estou com saudade da igreja. Eu estou com saudade dos irmãos. Irmão, eu acredito. Tanto a irmã Clarice como outro irmão vai buscar você na sua casa. Mas é importante a sua presença aqui.
Eu quero falar outra coisa que eu gosto sempre de falar. Gente só vai aonde tem gente. Gente só vai aonde tem gente. Se você passa no lugar, você está procurando um lugar vou dar aqui alguns exemplos. Se você está procurando um restaurante, e você passa assim, não vê ninguém naquele restaurante, no horário assim, que você sabe que é da alimentação, e você já vai imaginando, não, vou nesse não. Mas se você passa um pouquinho na frente, você nem conhece, mas você passa, o restaurante ali tem gente ali, o que é que você faz? Aí nesse aqui, esse aqui. Na igreja também é do mesmo jeito. Gente só vai aonde tem gente. E a sua presença aqui, ela é insubstituível. Para a igreja e também para Deus. E eu posso falar para Deus assim, vocês também podem. Obrigado, Senhor, por me livrar da influência do pecado. Obrigado, Senhor. Porque cada dia, cada momento, o Senhor me livra, o Senhor me salva da influência do pecado. Esse processo aqui é o processo da santificação. Terceiro ponto, terceira ação, é que precisamos ser salvos da presença do pecado. Quando isso vai acontecer? Quando nós vamos estar livres da presença do pecado? Quando Jesus voltar. Lá no céu, meu irmão. E eu fico imaginando muitas vezes assim, eu não sei se passa isso na sua cabeça. Até na minha passa. Gente, isso aí é uma utopia. Por quê? Nós estamos tão acostumados, nós aqui, pouco tempo aqui, mas desde quando surgiu o pecado, nossos antepassados sofrendo, convivendo com a presença do pecado, com a morte, com o sofrimento, com as doenças, com as injustiças. E eu fico pensando assim, meu Deus, será se isso é verdade? Nós vamos estar livres da presença do pecado? Eu vou acordar e vou passar o dia todo sem a influência do pecado? Não vai vir na minha mente a vontade de falar mal das pessoas, falar mal do irmão, falar mal do meu colega de serviço. Irmão, isso não vai mais acontecer, amém por isso? Os esposos aí, os casais, irmão, você não vai ter mais problema com a sua esposa. Quando eu falo problema de casal, não é brigas não, desentendimentos, nada mais, acabou. Você não vai ficar mais preocupado com seus filhos, com nossos filhos, meu Deus, onde que eles estão? O que estão fazendo? Não, acabou isso. Nós vamos estar livres, irmão, da presença, da ação do pecado. Nunca mais, para toda a eternidade. Gente, isso é maravilhoso. E eu quero voltar à minha fala, porque é tão maravilhoso, é tão impressionante, é tão grandioso, que muitas vezes para mim parece uma utopia, mas eu quero falar para você, querido, a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira, isso é real. Você pode confiar, você pode acreditar, Maria, que vai chegar um momento, um dia, que você vai estar livre da presença do pecado para todo sempre. Nunca mais. Esse processo aqui é o processo da glorificação. Você já ouviu falar? Nós vamos para a glória agora. Graças a Deus. Nunca mais. Livre da presença do pecado. No livro de Apocalipse, capítulo 21. Abra sua Bíblia agora. Aí no Apocalipse, capítulo 21. É conhecida essa passagem. Diz assim, a
partir do versículo 1. Vi novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa e a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E o versículo 5 diz assim: E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou ainda: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Livre da presença do pecado para toda a eternidade. Mas para chegar nesse momento aqui da glorificação, nós não podemos pular etapas. Lembra quando você está estudando que tem uma disciplina que você tem que fazer por etapas? Você não pode chegar lá e final e fazer ela lá e acabou, não. Tem as etapas. Primeira, segunda, terceira etapa. Para você concluir, ser aprovado nessa disciplina. E essas disciplinas são as mais difíceis. Até nós chegarmos aqui na glorificação, eu e você, irmão, precisamos passar pela primeira etapa da justificação. Aceitar Jesus como seu Salvador. Aceitar o seu sacrifício na cruz do Calvário. Você também não pode pular, nós não podemos pular a segunda etapa, que é a etapa da santificação, que é diária, cada dia. E o Espírito Santo vai fazer isso na nossa vida, para chegar na glorificação do novo céu e da nova terra. Mas antes, eu quero levá-los para o livro de Apocalipse, um capítulo atrás aí. Esse processo da glorificação vai acontecer quando Satanás for destruído, todo o mal for destruído. E a Bíblia fala que ele vai ser lançado aonde? No lago de fogo e enxofre. Apocalipse capítulo 20, abra sua Bíblia aí. No versículo 10. Você que está em casa também, abra sua Bíblia, nós estamos já encerrando aqui. Diz assim, olha: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então a glorificação vai acontecer quando o mal for destruído, quando Satanás for destruído. E aí nós vamos viver nesse processo da glorificação. Mas eu escolhi um versículo aqui para a gente estar meditando, que está aí no capítulo 20, no versículo 12. Acompanhe comigo a leitura. E diz assim: Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros, foi achado nos livros. Queridos, olha para mim agora aqui. Para participarmos desse processo da glorificação, o meu nome e os seus nomes têm que estar escrito no livro da vida do Cordeiro.
Por isso que não pode pular nenhuma dessas etapas da justificação e da santificação. O livro da vida, quem é professor aqui? Quem é professor? A irmã é professora, né? Eu também, eu fui formado em História, não fui para... Mas eu também fiz alguns estágios e participei desse momento. O livro da vida é o livro da chamada. Por isso que eu pedi a sua atenção. E quando abri o livro da vida, assim como na classe dos professores lá, o professor senta, hoje pode ser diferente, mas vou pegar para antigamente. O professor abre o livro da chamada e vai falando. Fulano, presente. Fulano, presente. Querido, assim vai ser no livro da vida. Quando abrir o livro da vida, eu vou citar nomes aqui, tá? Vai falar assim, olha, Maria, presente. Já pensou nisso? Gente, você que está em casa, não te conheço. Eu não sei se nesse grande livro vai estar o seu nome daqui da terra, não sei, mas vai falar o seu nome, vai te identificar. E vai falar assim, Clarice, presente. Gente, não sei mais o nome. Joaquim, presente. Gente, que maravilha. O seu nome e o meu nome, irmão, tem que estar escrito nesse livro, para que eu e você possamos participar da nova Jerusalém, sem a presença do pecado. E hoje aqui nós podemos agradecer a Deus, Senhor, obrigado por me libertar, por me salvar da ação do pecado, do poder do pecado, da influência. Mas lá nesse momento, você e eu, nós podemos agradecer a Deus pessoalmente, abraçar Jesus, Senhor, oh Jesus, obrigado, obrigado. Já pensou nisso? Se nós estamos aguardando esse dia, tem alguém que está mais ansioso ainda por esse dia. Aquele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Jesus quer libertar você, meu amigo, meu irmão. Ele quer te salvar. Ele quer te salvar, querido, da condenação do pecado. Ele quer te salvar também da influência e do poder do pecado. E Ele quer colocar você no lugar aonde não vai haver mais a presença do pecado. Esse é o seu desejo? Sim ou não? Sim. Fala para Deus, Senhor, olha, esse é o meu desejo. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Quando o livro for aberto, que o meu nome e o seu nome esteja escrito no livro da vida do Cordeiro. Amém? Te agradecemos, Deus, Senhor, porque todo os céus está empenhado aqui na nossa salvação. Obrigado, Senhor, por nos libertar, por nos salvar, Senhor, da condenação do pecado. Obrigado, Senhor, por nos libertar, por nos salvar da influência e do poder do pecado, diariamente. E em breve, Senhor, nós iremos te agradecer, face a face. Agradecer, porque não vamos mais conviver com a presença do pecado. Perdoa, Pai, as nossas faltas, a nossa negligência. Sabemos que precisamos cada dia te buscar, o batismo diário do Espírito Santo, e muitas vezes nós não buscamos. Sabemos que precisamos mais ler a Tua Palavra, Senhor, mas não lemos a Tua Palavra. Sabemos que precisamos, Senhor, nesse processo de orarmos mais, mas muitas vezes não oramos. Nos ajude, Senhor.
Ao sairmos daqui, Senhor, com decisão, com escolhas acertadas, convictos, Senhor, da nossa necessidade do Espírito Santo. Nos dê uma feliz semana, debaixo da Tua proteção, dos Teus cuidados. E nos traga aqui, Senhor, na Tua casa, muitas e muitas vezes, para Te adorar, para Te louvar. É o que nós Te pedimos e também já agradecemos em nome de Jesus. Amém.